a autossabotagem e a procrastinação numa visão espiritualista. Como entender isso e tratar isso? Como trabalhar isso sobre a perspectiva de vidas passadas, de um processo evolutivo? Muitas pessoas, elas funcionam nessa vida, movidas bastante pela culpa, pelo medo, pela insegurança, pela baixa autoestima, pela negação de si mesma, de suas próprias capacidades, para ela mesma, para si e para o mundo. Mas o que poucos sabem é que a insegurança e a baixa autoestima possuem, numa camada ainda mais profunda, ou seja, no seu inconsciente, o não merecimento. Entendam, existe o não merecimento e eu vou explicar para vocês isso. Daí a pessoa, ela estar negando receber o que há de melhor na vida. Ela não merece o que há de melhor na vida, ela não merece viver o que há de melhor, de ter realizações em diversas áreas, e especialmente, vejam só, de ser o agente da própria felicidade alcançada. Existe um bloqueio, uma trava aí, que na verdade é uma proibição no nível do espírito imortal, de ser o agente da própria felicidade. Isso tudo é inconsciente. Tá? Percebam que eu já entrei na questão da procrastinação. Por que se procrastina? Para não ser bem-sucedido. Esta é uma das vertentes aí do bloqueio. Agora nós vamos entrar nas perspectivas de vidas passadas, para entender isso mais a fundo, como que essa construção acontece e chega na vida atual, né? Eu quero que vocês compreendam tudo isso, primeiramente, dentro de uma concepção evolucionista, ou seja, nós fomos criados embrutecidos e ignorantes, espiritualmente falando, e vamos, através de uma sucessão de vida, vivendo experiências. Ou seja, tudo que se viveu em vidas anteriores partiu de um estado mais ignorante e limitado de consciência, o que por si justifica os erros cometidos por ignorância. Até então, a humanidade evoluía através da ignorância e da dor. Da ignorância e da dor, bateção de cabeça. Percebam que nesse processo de errarmos por ignorância, eu quero falar para vocês que fica impresso a culpa. A culpa fica impressa no nível do espírito imortal. Aí ele volta para consertar o erro, não consegue, faz outros erros. Aí volta e não consegue, ou consegue um pouquinho acertar e erra mais um tantão. Quero falar para você que as culpas, elas vão sendo fortemente acumuladas no nível do espírito imortal, que passa a carreá-la para as vidas futuras. Tá? Isso fica latente no espírito imortal, nesse arcabouço inconsciente, a culpa, a grande culpa. E é isso que faz com que se acumule no nível do espírito imortal o não merecimento da felicidade. Por quê? Por causa da culpa, devido ao mal que se realizou a outras pessoas e situações no passado. Então, olha que mecanismo mais profundo que é construído no nível do espírito que desemboca nessa vida. Por isso que tem que ser visto dessa forma. Quando a pessoa está funcionando nessa vida a partir do não merecimento pessoal de qualquer felicidade, e tudo isso é inconsciente, ela certamente apresentará os padrões de auto-boicote e procrastinação, para que ela não possa colher o bem e a alegria que deseja fazer para si. Daí a pessoa iniciar projetos e não conseguir finalizar, e até mesmo nem começar. Vejam bem, para não ter que receber os louros, os felizes frutos de suas realizações e conquistas. A nossa abordagem, então, de trabalho dentro da terapia espiritualista Lumine é acessar e aprofundando nessas conexões inconscientes,
acessando, indo até as vidas passadas, desconstruindo e dissolvendo esses padrões limitantes e repetitivos, que são os pontos associativos que chegam até essa vida. A gente realiza isso via psicanálise. E à medida que nós vamos fazendo isso, a pessoa ela vai se libertando para uma nova forma de se ver na vida, de se ver, de perceber, de acessar o próprio processo evolutivo e fazer diferente. Fazer o padrão oposto, a atividade. O esforço para chegar à colheita e fazer as colheitas à medida que ela vai caminhando dentro do processo terapêutico. Além da psicanálise, nós usamos ferramentas quânticas e espiritualistas, que colocam a pessoa diante do seu universo áurico. Então, nós abrimos também o campo astral dela, onde é possível tratar uma infinidade de coisas. Por quê? Porque o que aparece nessa técnica é tratado e é liberado e é dissolvido. Tudo que está limitando ali que é visto. Ao mesmo tempo, nós vamos abrindo a consciência da pessoa para compreensões ainda maiores sobre si mesma e sobre o todo. É uma terapia que também trabalha a expansão de consciência. Não se sai dessa terapia da mesma forma que se entrou, mas com uma visão muito mais alargada de si mesmo e de muitas outras coisas, do processo da criação. A regressão de memória é outra ferramenta quântica e energética que nós usamos nessa terapia. E ela soma aos trabalhos da psicanálise e da apometria, tal como a cereja do bolo, porque é exatamente ela que vai até as vidas passadas para ver, trazer e tratar os motivos de lá de trás que continuam influenciando nessa vida. Então, vai se vendo. Ao realizar esse trabalho, acontecem desbloqueios e curas em níveis mais profundos do ser espiritual. Se dissolve lá, dissolve aqui. E essas curas estão no nível da mente, dos pensamentos, dos sentimentos, da energia, da vibração, da consciência. O alcance da terapia, quero que vocês entendam que nós tratamos o indivíduo que está ali, sentado, fazendo o processo terapêutico, e nós também vamos tratando o espírito imortal dele, trazendo curas, libertações pro espírito, porque lembra que eu trouxe? Que ele fica ali preso em culpas, né, em emanados ali energéticos, limitantes, que ficam reverberando nessa vida. Então, a terapia tem um alcance no indivíduo, no aqui e agora, e no espírito imortal. Então, percebam que a mudança e a dissolução desses tipos de pensamentos e sentimentos limitantes permite a abertura de novos espaços quânticos, para que a pessoa possa cocriar para si realidades que até então não estavam possíveis de serem acessadas, em função dos pensamentos, dos padrões de sentimentos que ela trazia para essa vida e que ela não conseguia se libertar deles. A partir do momento que eles são dissolvidos, se abrem novos espaços quânticos de ser e de existir. O universo vai realizar entrelaçamentos quânticos agora, compatíveis com esse novo ser, que não tem mais aquela forma de caminhar. Entenderam como é que funciona? Então, o convite é para todo aquele que deseja aprofundar em seus universos, em suas dimensões espirituais, com a perspectiva de cura e transformação de tudo que pode ser dissolvido, liberado de vidas passadas, que vão conferir diversos níveis de libertações kármicas, curas e liberdade de ser e de se expressar no mundo de forma plena, livre, curada e autêntica. Vejam isso. Nossa agenda está aberta para quem se interessar pelos nossos trabalhos. Os atendimentos são online e presencial em Belo Horizonte, no Espaço Luz e Consciência. Estou te aguardando. Um abraço. Tchau, tchau.